I found the answer. I like to pray with faith to guide me. I found my way. The sun is shining for me each day. I found the answer, and I learned to pray. I found the answer. I learned to pray with faith to guide me. I found a way. The sun is shining for me each day. I found the answer, and I learned to pray. I was weak and weary, and I had gone astray, walking in the darkness. I could not find the way, but then a light came shining to lead me. 18 horas e 2 minutos no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem para cá que a gente desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo DAI, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Bob Furruia. Boa noite, Valio Bene. Boa noite. Boa noite. Começamos com You Were There. Você estava lá, com a espetacular Mahalia Jackson, que era uma cantora de blues, de Beatles, amiga inclusive do Luther King. E essa música, o Bob, eu olho bem, é bacana porque ela está dizendo assim: eu encontrei a resposta orando, rezando, né? Rezando para Deus. E ela diz: Deus sempre estava lá. Deus estava lá na luta do Davi, Deus estava lá na hora do Cristo, Deus estava lá. Né? E como é que Deus estava lá mesmo na hora do Cristo? Por que é que o Cristo foi dado em sacrifício? Que em última instância volta à essência do próprio cristianismo, que não é a violência. Jamais será. Todas as vezes em que a mensagem cristã se confundir com a violência, com a discriminação, com a tentativa de eliminar o outro, de esmagar o outro, de transformar o outro no demônio a ser extinto, Deus não está lá. Porque não é essa, efetivamente, a mensagem do cristianismo. Todas as vezes em que as coisas evoluírem por aí, você está diante de uma grave distorção daquilo que está na Bíblia, daquilo que está no Novo Testamento, né? Que, afinal de contas, trazem os livros que orientam a visão cristã e a mensagem de Cristo. Né? Então aqui, volta ao Deus do Velho Testamento, mas diz: você sempre estava lá, e no caso de Jesus tem uma compreensão muito particular de por que Deus estava lá mesmo diante daquele horror. Né? E ela cantava lindamente. Né? Uma mulher espetacular. Né, essa coisa da música negra americana que pegou a mística cristã e adaptou para o sofrimento dos próprios negros. De sorte que o cristianismo serviu para eles também como uma expressão de resistência. Não por acaso, quem é o principal líder negro da história americana? Aquele que mais une. Sim, você tem, por exemplo, um Malcolm X, que teve importância, mas quem é aquele que fala em nome de um país e da cidadania de um povo, que tem de ser um povo só? Né? Era Martin Luther King. E ele era um religioso. Então,
a mensagem de Cristo também é uma mensagem libertadora. E vocês imaginam, e vocês acompanharam, e nós temos documentários aos montes a respeito, né? Quando estava em curso a segregação nos Estados Unidos, que durou, meu Deus do céu, até as décadas de 60, práticas segregacionistas, né? Que acabaram extintas pelo movimento dos direitos civis, mas o Voglio Bene, o Bob Furrui, extintas mais ou menos, né? Porque uma coisa não existe na lei, outra coisa existe na prática. Coisas que existem ainda hoje, muitas vezes, né? E nós acompanhamos, afinal de contas, se dizia, não, Deus é branco. Deus é branco. O que é a Ku Klux Klan? A Ku Klux Klan é um movimento de reafirmação da branquitude, especialmente voltado para qualquer um que não seja o que eles consideravam o americano, então, típico, que vinha lá da imigração inglesa, mas não só, especialmente contra os negros. Não, Deus não está com eles, Deus é nosso. E partiram para a eliminação física mesmo dos adversários, né? E o movimento existe ainda hoje. E o White Power existe ainda hoje. E os movimentos supremacistas brancos existem ainda hoje. Eles estavam presentes na invasão do Capitólio. Ou não estavam? Ainda que de uma forma um pouco... Não, de uma forma não, havia apoio mesmo, né? Mas ali transmudaram em outros movimentos, como QAnon, por exemplo, aquela maluquice que acusa todo mundo de satanismo, pedofilia e um pacto satânico para dominar o mundo, né? Nos quais eles incluem, diga-se de passagem, os judeus. Aqui no Brasil você tem o correspondente, tiram os judeus para tirar a marca antissemita desse tipo de pensamento. Mas está presente também. E aqui se fala nessa música de alguém que aprendeu, que encontrou a resposta orando. A resposta do mistério de Deus e do perdão. Que é tudo aquilo que não se está pregando hoje. Veja, as pessoas, obviamente, podem ter a religião que elas quiserem. Felizmente, o país é livre para isso. Mas está se tornando menos livre à medida que igrejas estão sendo usadas para a luta política, instrumentalizadas para a luta política. E quando alguém decide se mobilizar para tentar conter esse inferno, o mundo desaba sobre a cabeça, como nós estamos vendo. Nós já vamos falar disso também.